experiência animal para compartilhar e muito pessoal, como Jesus, como Deus entrou dentro da sua vida, dentro do seu estilo de vida, dentro dos seus conceitos, virou tudo de cabeça para baixo. E como isso é bonito, assim, como isso gera uma alegria na gente. Eu acho que é um privilégio muito grande para a gente ter sido escolhido por um Deus tão maravilhoso que eu às vezes paro para pensar e eu começo a me olhar, me olho no espelho e vejo que eu desconheço as razões porque Deus me escolheu, resolveu me amar. E eu acho que talvez todo mundo se sinta assim, todo mundo se sinta devedor, eterno devedor e não merecedor desse amor que é maravilhoso. E é tanto um privilégio para a gente ter sido escolhido por Deus, quanto eu acho que é uma responsabilidade, assim. Acho que isso nos torna responsáveis de levar isso para frente, de passar isso para os outros. E acho que com a gente não é diferente. Hoje que eu me dei conta da frase que está escrito ali na placa da igreja, cada um ganha a sua geração para Cristo. Eu já tinha lido essa frase em algum outro lugar que eu não lembro onde foi, mas eu acho isso muito verdade, assim. Eu acho que cada geração é responsável por ganhar a sua geração. Eu acho que a gente tem que falar desse amor que mudou a nossa vida, dessa esperança que nos move, da fé, cara, que a gente carrega por onde a gente andar, e para as pessoas que têm a nossa cara, que falam a nossa língua. E é isso aí. Então, cara, eu queria falar de uma coisa que eu acho que é transformado logo no começo, assim, quando a gente começa a andar com Jesus. Eu acho que se esse conceito não mudou na nossa vida, talvez a gente não tenha realmente experimentado Jesus, porque ele propõe uma coisa diferente do que o mundo propõe a respeito de alegria. E é disso que eu queria falar um pouquinho hoje, que é a respeito de alegria. Porque a gente, antes de conhecer a Deus, a gente tinha uma coisa na nossa cabeça a respeito do que era ser feliz e ter alegria de verdade, assim. Não um estado, assim, né? Tipo, todo mundo, uma hora um dia ou outro vai estar triste, por um motivo ou outro tu vai acabar chorando, mas eu digo viver feliz, assim, viver alegre, assim. Não um estado, assim, mas uma coisa de ser, assim, uma coisa estável. E eu li uma frase do Lewis, tá ligado? C.S. Lewis, que escreveu Crônicas de Nárnia, pá. Eu gosto pra caramba dele. Esse livro, pra mim, Crônicas de Nárnia, até o Libão lá da Ondadura, não sei se vocês conhecem a Ondadura de Joinville, uma vez ele falou que, na opinião dele, o Crônicas de Nárnia era a obra cristã, literal,
na verdade, é a obra literal mais cristã da nossa época, assim. E eu tenho que concordar com ele porque, cara, aprendi muito a respeito de Deus lendo uma história aparentemente infantil, assim. E ele disse uma parada que me chamou a atenção uma vez e me levou a entrar numa viagem, assim. Ele falou: não coloque a sua alegria, não condicione a sua alegria em alguma coisa que pode dar errado. Não coloque a sua alegria em alguma coisa que pode falhar. E eu falei: pô, isso é muito real, assim, porque às vezes a gente condiciona a nossa alegria em alguma coisa, alguma pessoa. Se isso não vai bem, se isso vai bem, a gente está feliz. Se não vai bem, a gente não está feliz. Se a gente está com alguém, com uma pessoa tal, a gente está bem. Se não está, está mal. E ele trouxe isso me levou a pensar em algumas coisas que eu achei massa, assim. Eu queria dividir isso com vocês, assim. E nessa minha viagem, assim, de pensar nisso, eu comecei a pensar que, na real, e se tudo, assim, se tudo fosse uma viagem, se o cristianismo fosse uma viagem, se fosse uma história que alguém inventou, que viu que o mundo estava indo de mal a pior e falou: cara, vou inventar a história de alguém perfeito aqui para as pessoas terem quem se espelhar e não desandar de vez. E se, sei lá, se Jesus não tivesse existido, assim. Às vezes eu me pego pensando isso, assim. Eu nem tenho vergonha de falar isso para Deus, e por isso que eu não tenho vergonha de falar isso na frente dos outros, porque Deus me criou desse jeito mesmo. Então, se eu entrei nessa viagem, ele sabe qual é e vai falando comigo do jeito que eu entendo para chegar a entender do jeito que Ele quer que eu entenda, assim. E eu falei, e eu orando, assim, na viagem, né? Orando como se, mas Deus, se você não desistir, eu tô orando pra quem? Tipo, orando sozinho. Viagem. Mas, enfim. Aí eu comecei a pensar que, na verdade, cara, eu acho que as religiões em si, na verdade, começaram de uma viagem. Uma viagem de alguém que na sua busca por paz, na sua busca por uma divindade, ou sei lá, todo mundo acho que tem uma sede dentro de si, que a minha eu encontrei em Deus, e eu acho que cada um sabe onde está a fonte aí que sacia essa sede dentro de si. E eu acho que todo mundo que tem essa sede por algo mais, por alguma coisa que dê sentido à sua vida, todas as religiões acho que acabaram surgindo disso aí. Acho que os caras que inventaram, sei lá, o espiritismo, o budismo, sei lá, tem uma porrada, se a gente for falar e fica até amanhã só citando o nome, de viagem que as pessoas inventaram para chegar até o seu Deus, a sua paz, o seu que é que seja. E eu fiquei nessa. E se o cristianismo não for mais uma viagem, assim, tá ligado? Se o cristianismo for mais uma pessoa que queria encontrar Deus e naquela época lá que, vamos supor que Jesus veio, ele andou com um cara que era melhor que ele, falou: pô, esse cara é perfeito, esse cara não erra nunca. Sempre tem alguém que anda com a gente, ou a gente conhece, que parece que nunca erra, né? Falou: esse cara inventou um nome pra ele, Jesus, ficou legal. E pô, Jesus aí é a salvação da humanidade, ele é o caminho para Deus. E a partir da viagem desse louco começaram a escrever livros, porque assim, ó, a gente entende como cristãos, como crentes, sei lá, chama como quiser, que isso não é uma viagem, que a Bíblia foi inspirada por Deus, foi escrita por homens de Deus, mas na nossa cabeça a gente fala que as outras religiões são viagem de alguém. Só que, cara, tem uma porrada de livros escritos a respeito de qualquer outra religião que você quiser ler, e eu acredito que eles também pensam a mesma coisa da gente. E aí, cara, comecei a buscar na Bíblia, comecei a buscar em Deus respostas para essa minha pergunta, assim. E uma coisa, assim, que eu entendi, cara, ouvindo algumas pessoas falarem, lendo, orando, sei lá, sentindo, foi que todas as religiões são baseadas numa coisa: é um esforço de alguém
que quer chegar até Deus, alguém que precisa de ajuda, alguém que precisa de, sei lá, de uma cura, que precisa de estar no fundo do poço, e essa pessoa se esforça, faz um esforço para chegar até Deus. E esse esforço acabou gerando uma religião. Algumas pessoas, por exemplo, eu quero chegar até lá. E aí, eu tô todo lascado e eu fui dando meu jeito, consegui chegar lá. Alguma pessoa que talvez estivesse na minha situação olhou para mim e falou: pô, esse cara achou um caminho para lá. E aí mais um foi indo, mais um foi indo. E esse movimento de pessoas que vão indo para um lugar, para um Deus, para alguma coisa, acabou virando uma religião tal. Aí outro cara achou que era de outro jeito, fala: não, para Deus a gente não vai assim, a gente vai para esse lado aqui. Começou aí, e o outro se identificou com o jeito dele buscar Deus, e foi indo, mais outro, isso virou uma religião. E quando eu me converti, assim, quando eu mudei a direção da minha vida e resolvi seguir Jesus de uma maneira consciente, na verdade foi Ele que fez as coisas me entender que isso era melhor para minha vida, com certeza era melhor para minha vida. E quando eu comecei, eu falei: cara, mas eu vou virar crente, cara. Tipo, eu ia para a igreja com a minha mãe quando eu era pequeno, mas meu pai era maluco, meu pai não queria saber disso, e eu sempre achava mais legal ser meu pai do que ser minha mãe. E eu falei: cara, eu vou virar crente, cara, mas crente é muito chato, cara. Tipo, todo mundo já pensou isso, né? Antes de estar dentro de uma igreja. Engraçado, né? A gente sempre acaba mordendo a língua. Mas falei: cara, é muito... E na época que eu ia pra igreja pequeno, cara, não tinha isso aqui, cara. Não tinha boné dentro da igreja, não tinha bermuda, não tinha guitarra, não tinha luz. Mano, era do estreito. Era osso, quem tá ligado aí. E não era nem bleia. Nada contra a bleia, mas não era, velho. Qualquer igreja evangélica era osso, assim, tá ligado? De você se encaixar. E eu falo: cara, eu vou virar crente, cara. Mas mais uma religião, eu vou virar mais um religioso. Talvez eu vou ficar chato com os outros, encher o saco dos outros, porque eu quero, acho, sempre cada um quer defender o seu lado. E parece que crente sempre quer defender de um jeito mais forte, assim, é sempre mais chato que todo mundo. Eu falo: cara, virar crente, que beleza. Mas, cara, uma coisa que, depois de muito tempo, assim, já andando, assim, as coisas vão se clareando, acho que à medida que a gente vai andando nesse caminho aí que Jesus propõe pra gente. Eu entendi que, na verdade, o cristianismo não era mais uma religião, ou, na verdade, eu acho que a gente não pode nem chamar de religião, porque não é um esforço meu de chegar até Deus. Acho que Deus, quando Ele olhou pra baixo, cara, e viu que as coisas estavam desandando, Ele falou: cara, tem muito tempo que já está rolando isso, tem muito tempo que esses caras estão tentando do jeito deles, e aí eu ensino um negócio, um maluco inventa uma viagem na cabeça dele, já começa a adorar outro Deus, já começa a fazer besteira, já começa... Cara, a gente viaja, cara, a gente começa um negócio direito, se a gente não pedir direção de Deus, daqui a pouco a gente está entrando numa noia nossa e a gente só faz besteira. E aí, eu acho que Deus olhou para baixo, viu um bando de maluco tentando, não dava certo, Ele falou: cara, eu vou enviar meu filho para mostrar como é que faz. E na verdade, não foram os homens que foram buscar Deus. O cristianismo foi Deus, como Jesus Cristo, que veio buscar os homens. O esforço não é nosso, o esforço é dele. A Bíblia diz que a gente só faz alguma coisa porque Ele fez primeiro. A gente ama a Deus porque Ele nos amou primeiro. Quando a gente ainda era pecador, antes da gente nascer, Ele já tinha dado uma chance nova pra gente. Ele já tinha estendido a mão, já tinha dado a esperança de uma vida nova, de uma vida melhor, de uma vida saudável e de uma vida para sempre. E eu falei: tá aí, é um bom argumento. Então beleza, a gente é cristão. E como eu disse, isso na verdade era só uma introdução, fui meio longe, né? Mas eu queria falar a respeito de alegria. Eu espero que tudo isso que eu falei ajude a gente a entender o que eu quero dizer hoje. Então, assim, se você tiver Bíblia, eu não trouxe, mas aí alguém abre e lê para mim. Abre em Filipenses, carta de Paulo. Paulo era outro doido que achava que Deus precisava de defesa. Ele entendia muito da Bíblia, assim, tipo do Velho Testamento e tal. Quando Jesus veio, ele achava que era um doido que estava distorcendo a palavra. Ele achava que a palavra precisava de defesa. Tipo, ele achou que ele era
o delegado do Antigo Testamento e saía matando todo mundo que ele achava que estava seguindo Jesus e tal. E... bom, o bicho era muito doido, até que um dia Deus derrubou ele do cavalo lá, mostrou para ele que na verdade quem estava viajando era ele, que ele não precisava defender Deus. É tipo, eu ouvi um cara falar isso uma vez, é como se um leão precisasse de guarda-costa, né? Não, Jesus não precisa de defesa, ele não precisa de ninguém. Na verdade, ele é a própria defesa dele, assim. Se alguém está defendendo, ele está viajando. Mas enfim, esse cara que de um dia para a noite ele matava a gente que seguia Jesus, começou a ser um dos que apanhava pelo nome dele, escreveu essa carta. E quem estuda a Bíblia, os estudiosos consideram essa carta como a carta da alegria. E essa carta começa com um termo que eu acho muito interessante, e ele vai te conduzir algumas coisas hoje aí. Alguém tem uma Bíblia meio das linguagens mais velhas, assim? Aí? Giseu. Hã? Tem aí? Alguém lê Filipenses 1:1? Só o primeiro. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Cara, a carta de Paulo que ele escreve para a igreja de Filipos, ela chama Filipenses, foi escrevida por um povo que morava em Filipos. Ela começa dizendo Paulo e Silas, que são dois caras que estavam numa missão, assim, vocês entendem esse negócio, né? De viajar para levar essa mensagem para outras pessoas que não conhecem. Estavam numa missão, e aí eles escreveram essa carta depois de voltar, para lembrar algumas coisas para a galera, dizendo Paulo e Silas, servos. Queria parar por aí. E servo é uma palavra forte para você começar uma carta chamada Carta da Alegria. Porque servo, na tradução real do dicionário, a raiz dela vai te levar para escravo. E é estranho você pensar em ser alegre, ser feliz sendo preso, né? Sendo escravo de alguém. Acho que escravidão não tem muito a ver com alegria, parece. Alegria combina com liberdade, com paz, com nada te prendendo. E pensando nesse negócio, cara, se o cristianismo for uma viagem, cara, eu pensei, cara, eu tô no mundo, como a gente já falou até da outra vez, a gente estava falando, cara, o mundo tá de cabeça para baixo, assim. Os valores estão trocados. E eu tô num mundo que tá louco, assim. Tá virado do avesso, que você não entende mais nada. Tipo, música que presta, que era para estourar, os caras morrem de fome, quem fez? Um cara que fala lá pra sempre, tá enchendo o bolso de dinheiro. E não dá pra entender nada, cara. Tipo, tá tudo do contrário, assim. E eu pensei, cara, antes de entender esse lance da viagem, assim, se o cristianismo fosse uma viagem mesmo, porque hoje eu tenho certeza de que não é uma viagem, de que Deus é real, mas continuando como se fosse, a gente chegar lá. Eu posso viver uma viagem que eu sinto paz no meu coração, que pode ser loucura para os outros, que os outros podem me chamar de brega, que não tem nada a ver, que eu dou dinheiro para pastor, enfim. Ou eu posso viver a viagem desse mundo, que é a loucura que a sociedade impõe. Ou ainda, eu posso viver uma outra loucura que parece ser a viagem de Deus, é disfarçada de uma viagem de Deus, mas é chamada religião, assim. E na verdade, a gente vai ver que talvez não seja bem assim. Então eu falei, beleza, eu vou analisar as coisas para eu ver onde eu quero ficar, né? A Bíblia diz que a nossa fé é racional, que o nosso culto a Deus é racional, que a nossa entrega é racional. Ela diz que quando a gente se entrega em sacrifício a Deus, a gente é um sacrifício vivo, ou seja, a gente está num lugar para ser sacrificado por Deus e a gente não sai porque não quer, porque quem está vivo faz o que quer. Se você botar um bezerro para matar ele no lugar do sacrifício lá, para você comer a carne dele, eu duvido que ele vai ficar ali por vontade própria esperando morrer. Não fica. Primeira oportunidade ele vai vazar. Então a Bíblia diz que o nosso sacrifício a Deus, ele é racional. Então eu falei, eu vou colocar as coisas racionalmente até um jeito que faça sentido na minha cabeça. Falei, se eu for viver pelo mundo, a alegria que o mundo me propõe, qual é que é? Eu tenho uma vida estável financeiramente, eu ter, tipo, nisso está lá, ter um bom carro, ter um bom emprego e ganhar bem. É ter uma família da hora, assim, que não dá problema, tipo, se você é casado, tem mulher, sua mulher não te enche o saco, seus filhos, os moleques não
não sai, fica louco na rua, enche a cara e fica usando droga, as meninas não estão vendendo o corpo, tá legal com a tua família, e de vez em quando sobe uma grana para fazer uma viagem aqui ou dali, tá massa, né? Aí assim, pra mim isso aí não cola geral, assim, porque eu já escolhi cara, eu sou músico, nunca sei o que eu vou ganhar, de vez em quando tô quebrado, quando eu não tô quebrado, alguma coisa das minhas coisas lá que eu uso quebra, daí eu tenho que ficar quebrado pra consertar, comprar outra coisa, que nem foi essa semana, esse mês tava tocando pra caramba, sobrou vários trampos do estúdio aí, falei, pô, sobrou uma grana, em 2 dias queimou meia dúzia de coisa, acabou, fiquei no zero, e vai que vai. Então assim, pra mim esse lifestyle aí já não colou, assim. Se eu tiver que ganhar bem, eu já não sei se vou ganhar. Estabilidade então, tá com nada pra mim. E é isso aí. Aí é sobrar ter uma família legal, que se Deus quiser, vou ter, né? Na misericórdia dele já tá encaminhado. Mas enfim. Aí... E eu falei, então tá, cara. Esse lifestyle, que a alegria que esse mundo me propõe, pra mim já não vai rolar não. Aí falei, vou olhar para a religião, assim, se eu fosse olhar a religião friamente, assim, porque eu digo religião, é tipo, porque às vezes, como eu digo, a religião é um esforço de um homem que quis chegar até o seu Deus. E as pessoas, como o homem tem medo, assim, ele fica apavorado com tudo aquilo que ele não controla, os caras que começaram o cristianismo e tal, tanto que a gente sabe que alguns séculos atrás a igreja viveu uma época negra, assim, tipo, vendia terreno no céu. Isso é viagem, de alguém que pegou uma essência boa e distorceu a parada, entendeu? Pro seu bem próprio, ou às vezes até a ideia do cara era boa, mas ele se perdeu no caminho e, como eu disse, a gente vai entrando em umas viagens e daqui a pouco tá levando todo mundo pro buraco. Então eu chamo de religião esse quadro de regras que às vezes as pessoas colocam pra gente chegar até Deus. Ou seja, a gente tem um checklist lá pra chegar até Deus, tipo... Algumas pessoas dizem assim, para chegar até Deus, se fosse eu, corta o cabelo, faz a barba, tem umas coisas que não tem o que fazer, então fica desse jeito, e para de fazer isso, para de fazer aquilo, você não pode, mas por que não? Porque você não pode, beleza, cumprir essas regras, beleza, Deus é seu pai, Deus te ama, aleluia, vamos pro céu, a igreja te aceita, a igreja te ama, beleza. Falei, cara, Deus não é assim, né? Eu sei que Deus não é assim. Você lê a Bíblia, Deus nunca te falou isso. Como eu disse, a Bíblia diz que a gente só ama a Deus porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, não é assim, faz isso que eu te amo. Ou deixa de fazer isso, deixa de pecar, deixa de errar, deixa de usar droga, deixa de encher a cara, deixa de se prostituir que eu vou te amar. Não, Deus falou, eu te amo, tá? Queira você ou queira não. Se você aceitar isso... E a gente viver nessa troca de amor vai ser melhor pra você. Mas Ele já te amou. Deus é assim, entendeu? Ele, tipo, você pode fazer tuas besteiras todas e voltar, Ele vai estar lá, de braços abertos, te esperando e vai fazer uma festa pra você chegar. Eu falei, cara, isso não combina. Tipo, são coisas que as pessoas chamam de religião, chamam de cristianismo, mas às vezes não é assim. Tanto que a gente vê um monte de igreja evangélica e cada vez mais, cara, Cara, eu vi uma estatística uma vez que no Brasil a gente já tem 30 mil e não sei quantas denominações de igrejas evangélicas. Ou seja, todo mundo que quis dar a sua versão pro negócio ali, entendeu? E cara, não é assim. Deus é Senhor de uma igreja, da sua igreja. E todas as nossas denominações que fizerem parte dessa igreja estão com Ele, velho. Quem estiver viajando, não tá. E eu falei, então tá, eu tenho o lifestyle do mundo, que pra mim é o que menos dá certo. Eu tenho uma coisa disfarçada de Deus, que muita gente segue, e talvez porque muita gente segue, a gente acha que às vezes também a gente tem que seguir, ou porque está todo mundo indo para um caminho e está certo, nem sempre é assim. Comecei a pensar e falei, cara, talvez esse de fazer as regrinhas e formatar Deus como se Deus só funcionasse de um jeito, também para mim não rola. Falei, cara, então na pior das opções, vou ficar com a minha viagem, né? Se for tudo uma viagem, eu fico com a minha, pelo menos eu sei que Deus me ama do jeito que eu sou. Pisar na bola, eu vou continuar pisando, eu sei que Ele vai continuar me amando e eu vou tentando melhorar seguindo o exemplo que Ele deixou pra mim, que é Jesus. E cara, eu comecei a ver que na verdade, mesmo que isso tudo fosse uma viagem, que tudo que eu aprendi com Deus, que toda a mudança que eu vi nas pessoas que caminham comigo, que andam comigo, que
na minha família, dos meus amigos, cara, gente que tava arregaçado, tá bem hoje, gente que tava no fundo do poço tem esperança, família que tava destruída, assim, acabada, hoje tá, cara, caminhando, se restaurando, se amando, começando pela minha. Falo, cara, eu prefiro ficar com essa viagem aqui. E, cara, voltando lá no Lewis que falou, cara, não condicione sua alegria em alguma coisa que pode falhar. Eu falei, essa minha alegria não falha. Porque se a gente resolver viver o que Deus propõe pra gente na Bíblia, a gente, cara, não vai ficar feliz, não vai ficar triste nesse mundo. Porque a gente está aqui de passagem, certo? A gente crê que a gente está aqui de passagem. E Deus, é engraçado assim, Deus enfatiza pra gente que a gente tem que viver para sempre, investir nas coisas que são para sempre. Mas é louco isso, é estranho, eu não sei explicar o porquê. Mas é estranho porque por que então Deus colocou a gente numa vida passageira, se Ele queria que a gente vivesse para as coisas eternas, para as coisas do para sempre? Eu não sei o porquê, não tenho medo de dizer que não sei. Mas tem alguns sinais que me mostram que talvez seja para a gente aprender que a hora que a gente chegar no para sempre, no eterno, no paraíso, sei lá como vai ser, a gente tem que aprender algumas coisas para a hora que a gente chegar lá a gente não ficar numa crise assim. E eu até comentei isso esses dias, estava lá na minha igreja falando disso, falei, cara, Deus colocou a gente num corpo de carne que não se sacia. A gente come agora, daqui a meia hora a gente está com fome. Alguns estão com fome, né? Outros, no mais tardar, sei lá, 12 horas. Estão morrendo de fome. Então, cara, a gente está nessa loucura de não sacia, sabe? A gente compra um negócio hoje, a gente compra uma roupa que a gente, se a gente continuar usando ela para sempre, daqui a pouco ela está virada no pó. E aí você tem que comprar outra. Então você acaba com o teu dia ali, tu passa mais da metade do teu dia, às vezes, trabalhando para juntar uma grana para comprar um negócio que vai acabar. Para comprar um negócio que você vai comer e daqui a pouco você está precisando comer de novo. E, cara, Deus propôs uma coisa pra gente ao contrário disso. Enquanto a gente está de passagem, se desapega dessas coisas, porque você não vai levar. Sabe? Eu sempre falo isso, caixão não tem gaveta. Não adianta a gente ficar juntando um monte de coisa aqui, porque a gente não vai levar. Entendeu? Então, assim, Deus propõe um lifestyle completamente virado. É tipo assim, é estender a mão, é perder para ganhar, é morrer para viver. Então, assim, se a gente tentar viver isso, por exemplo, lá, se eu estiver no mundo, pô, estou trabalhando, juntei minha grana, eu tenho um brother meu aqui que está precisando de um tênis. Eu estou com um tênis no pé, aí pá, passei na frente de uma loja, irado esse tênis, pá, daí, não, eu vou comprar outro pra mim. Não, pra mim, eu que trabalhei, o dinheiro é meu, né? E não tem nada de errado nisso. Comprei e fiquei com 2 tênis. Tem gente precisando de tênis. Aí, Jesus vem assim, beleza, você trabalhou o teu mês inteiro, você deu duro, você ralou, agora você pega o dinheiro que você ganhou, você faz o quê? Você compra tênis pra outra pessoa. É ardido, né? É zoado, velho, não é legal. Mas assim, cara, se você escolher isso, Deus te dá uma alegria no serviço que é bizarro, cara. Por que eu li esse texto de servo, de ser escravo? Porque tanto Paulo, a começar de Paulo, que era o cara que mais apanhou, mais foi jogado na cadeia, mais tomou surra, foi cuspido, se lascou, velho. Não tinha nada, andava de jegue vários dias para chegar num lugar e tomar pedrada dos outros quando ia falar de Jesus. Ele era o cara que se considerava o cara mais feliz, cara. E todo mundo, cara, da Bíblia que você vê que tiveram relacionamentos com Deus, foi gente que se lascou, cara. Porque escolheram se lascar. Entendeu? Isso muda tudo. Porque uma coisa é você falar assim, nossa, velho, que droga, vou ter que dar meu dinheiro pro meu amigo. Agora, se você escolher isso, estiver bem com isso, você vai ver que é bom, cara. Te desafio a tentar fazer essas coisas, se desapegar das coisas, você vai ver que é bom. Você vai ver que você não precisa mesmo das coisas. Você vai ver, cara, eu que estou me desfazendo disso. Então, no pior das hipóteses, você já perdeu. Porque você escolheu perder. Você escolheu viver uma vida de desapego. Não tem muito o que piorar, entendeu? Enquanto você está aqui. Mas, cara, a gente está lutando por uma coisa muito maior. A gente tem o foco numa coisa muito maior, assim, entendeu? Eu creio, cara, que eu já vivi isso tanto na minha vida, cara. Eu tô falando de tênis porque eu gosto muito de tênis. E eu dou muito tênis. Porque eu acabo comprando mais tênis do que eu preciso. Tenho 2 pés, eu tenho tipo uns 10 tênis. Eu sou uma centopeia. Então de vez em quando eu vou lá e dou um tênis para um brother, tá ligado? Eu sei que tá precisando.
E cara, quanto testemunho eu já ouvi de gente falando, cara, tava pedindo um sinal para Deus, cara, tava, sei lá, precisando disso aqui, entendeu? E aí você vê uma vida transformada, uma vida firmada em Deus, você sendo usado para falar, para Deus falar com uma pessoa. Pô, isso não tem preço, cara. Não tem tênis que paga, não tem nada que pague. E eu falei, cara, eu procuro viver assim, entendeu? E eu conheço muita gente que vive assim, viver do avesso, viver do contrário. E a diferença de ser escravo de Cristo, cara, porque não é uma coisa que te prende. Por que eu digo que as coisas nos prendem? Porque, como eu te disse, o lifestyle desse mundo te prende, cara. É uma pressão, cara. É todo mundo te dizendo, cara, você não vai trabalhar, pô, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo, você tem que, cara, entrar, você tem que trabalhar, você tem que ganhar dinheiro. Isso vai te prendendo, cara, isso vai te oprimindo ao ponto de que se você não faz essas coisas, você não tem um bom emprego, você não tem essas coisas, você se sente frustrado e triste. Você se convence de que você está errado. De o cara que está andando com um bom carro lá, tá ganhando bem, tem uma família legal, pô, esse cara tá bem, cara. Pô, deve ter alguma coisa errada comigo. Quando não é assim. Não é assim. Começar por Jesus, do primeiro exemplo. O cara mais lascado que teve, cara, enquanto passou por aqui. Mais lascado. E mesma coisa a religião, cara. A religião, as regras da instituição, igreja, não digo a igreja de Jesus, digo a instituição, te coloca uma pressão, cara, que você tem que fazer, você tem que ser certinho, você tem que ser desse jeito. E se você não consegue, cara, quantos da gente... Eu já cheguei tantas vezes chorando na minha casa, dizendo, pô, eu não consigo ser perfeito, pô, errei de novo, fiz de novo isso, cara. Não é assim, cara, Deus não é assim, cara. Tipo, cara, a gente tem que entender uma coisa, cara. O amor de Deus é uma coisa que é difícil, eu falo que a gente tem que entender, mas é muito difícil, porque o amor de Deus, cara, chega a ser incompreensível, cara. Porque quando a gente tá andando com Jesus, cara, e a gente peca, a gente erra, porque a gente erra direto. O que a gente tem que entender não é o seguinte, cara, eu tenho que melhorar, Deus, como se fosse um peso. Não, cara, a gente tem que entender, a gente tem que procurar entender que Ele amou a gente, cara. Quando você erra, procura fazer isso, procura olhar para o amor de Deus. Quanto mais você erra, a Bíblia diz que quanto mais a gente erra, maior é o perdão. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. É o que a Bíblia diz. A graça é sempre maior do que o pecado. Então quando a gente errar, quando você errar, não tenta ficar se xingando e, que droga, eu tenho que melhorar, eu tenho que melhorar. Não, cara. Para e olha para Jesus. O quanto Ele te amou para te dar uma outra chance. E Ele vai te dar uma outra chance. Ele está sempre te dando outra chance. E aí, quando você começar a entender pô, então por que eu não vou errar? Não é porque eu tenho que parar de errar, eu tenho que parar de tropeçar nesse buraco. Não, você vai parar de errar. Porque, cara, eu quero parar de errar, cara. Porque é melhor eu parar de errar. Ele fez isso porque Ele me ama. Deus está querendo me ensinar uma coisa que vai me evitar sofrimento. É por isso que eu tenho que mudar. E é nesse passo que a gente caminha. É o passo do amor. É por isso que eu disse que eu ia tentar não falar a mesma coisa. Mas é o passo do amor, cara. Não é o passo da pressão. Porque senão a gente não vai ser feliz nunca. Não é por pressão, cara. Alegria não te prende. E por isso que eu te digo, cara, ser escravo de Jesus, por que os caras se colocavam na carta da alegria como escravos de Jesus? Porque não foi Jesus que veio prender eles. Jesus falou, quem quiser vir comigo, vem e me segue. É você que se prende em Jesus para andar nesse caminho. Não é Ele que te prende, é voluntário. Uma escravidão voluntária, cara. Porque a gente entende que, na verdade, andar com Ele é muito melhor do que andar sozinho. E é claro que a gente tem umas regrinhas a seguir. Por exemplo, eu estava te falando, desapegar das coisas é o tal do tomar a nossa cruz, cara. Cada um sabe o que é tomar a sua cruz. É você abrir mão das suas coisas, das suas verdades, dos seus conceitos. É passar por cima do seu orgulho para pedir perdão para uma pessoa que te fez mal. É ir lá para os teus pais que na sua cabeça são qualquer coisa menos de Deus na sua vida. É você olhar para quem precisa, estender a mão. É morrer para você mesmo, é tomar a tua cruz. E às vezes vai ser pesado, cara. Às vezes não, na verdade ser cristão vou dizer pesado, é leve pra caramba, na verdade. Jesus disse que o fardo dele seria leve, pra gente trocar com ele, porque o pesado ele já levou, que era passar a eternidade no inferno. E você pode falar, pô, mas se o inferno não existir, vai que é outra viagem tipo essas que você está falando aí. Pode não existir, mas para mim viver aqui, nessa terra para sempre, já era um inferno, cara. Porque como eu disse, não sacia. Você está sempre procurando uma coisa que você tem que ter. Você acaba de pegar
você precisa de novo. Você come, daqui a pouco você precisa comer de novo. Você gasta dinheiro com um negócio que daqui a pouco acaba, você tem que juntar dinheiro para gastar com um negócio que vai acabar de novo e você vai num ciclo vicioso. Para mim seria um inferno viver nessa terra para sempre. E é o que Jesus, esse lance que Jesus falou do tomar a nossa cruz, por isso que eu digo que não é pesado, é leve, mas cara, é difícil, porque a gente não se enquadra mesmo, cara. O cristão não se enquadra, não foi feito para se enquadrar. Às vezes a apagação que a gente ouve, cara, de amigos que andavam com a gente, isso é o de menos, cara, perto do que a gente tem que enfrentar do dia. É lá no teu trampo, onde está todo mundo corrupto, velho, você se posicionar diferente, velho. É difícil, cara. É difícil você tomar uma decisão dessa. É uma decisão muito séria. E para concluir, cara, queria dizer duas coisas. Uma ilustração a respeito disso que eu ouvi de uns gringos que eu não faço a menor ideia de onde está, mas serviu muito para mim. Os caras estavam falando disso, como às vezes cara, é suado andar com Jesus, a decisão de andar com Jesus. É tipo você tá num avião e todo mundo sentado, altos avião assim, não é um teco-teco, não é aqueles aviões de rosca, é altos avião, do mais top, altas cadeiras, atendimento, tudo no lugar. Lá em cima, cara, começa a passar um cara, te dá um paraquedas, te dá um bilhete, passa para quem está do teu lado, dá um paraquedas, dá um bilhete, e vai para todo mundo passando, dando paraquedas e dando bilhete. Eu pego o paraquedas e ele parece fora de contexto, porque aquele avião tá perfeito, tá tudo funcionando muito bem, cara. E no bilhete está escrito: esse avião vai cair. Não diz a hora, não diz como, não diz porquê. Só diz: esse avião vai cair. E você está com paraquedas na mão. Cabe a gente, cara, escolher colocar o paraquedas nas costas e ficar preparado, ou jogar o paraquedas para lá, fingir que esse bilhete é uma viagem. Isso é só uma viagem, talvez seja uma viagem. E talvez você olhe para o lado e veja gente colocando paraquedas e fala: meu, que otário. Que otário. Mas, cara, a real é que Deus, enquanto Ele passou nesse voo que a gente está, esse voo que se chama vida, Ele saiu distribuindo paraquedas para todo mundo, dizendo: esse avião vai cair, cara. E eu vou te falar, velho, do jeito que esse mundo vai, ele vai acabar loguinho, não vai demorar muito. E a gente tem a solução. Agora, se a gente optar a colocar esse paraquedas e entender que na verdade o bilhete é a solução e não uma viagem, vai ser desconfortável enquanto a gente estiver viajando. Coloca uma mochila do tamanho do paraquedas, não é uma mochilinha dessas estileiras, não. É uma mochila do tamanho de uma caixa dessa aqui, ó, pesada. Você vai ficar desconfortável na cadeira. Não vai ser legal. Quando os outros levantarem para ir no banheiro do avião, vão falar: que otário. Tá viajando mal pra caramba aí. O voo é mal demorado, você vai ficar aí que nem um otário de paraquedas. Não tem possibilidade desse voo cair. O Titanic não vai afundar, né? Não é assim que dizia? Na primeira, larga de ser trouxa. Verdade, cara. A gente ri assim, velho. Mas na hora que o mundo acabar, quem tiver com paraquedas vai se salvar, mano. Só que como eu disse no começo, velho, pra nós é um privilégio ter ganhado esse paraquedas aí. Só que Deus é tão maravilhoso, cara, que Ele viu que o voo era grande e Ele só deu o jeito de entregar o paraquedas. Ele falou: cara, eu vou voltar pra lá para preparar o lugar na hora que o voo cair, vocês vão distribuindo paraquedas aí. Não é só um privilégio, a gente tem uma responsabilidade, cara. Sair distribuindo paraquedas para quem a gente conhecer, para quem a gente quiser. E, maluco, o que vão fazer com isso, o que vão fazer com o seu bilhete, com o seu paraquedas, cada um vai dar conta da sua vida, entendeu? A nossa missão, velho, é, por mais que a gente seja destruído, seja motivo de piada, a gente seja ridículo para quem está viajando confortável na sua cadeira, é dizer para essas pessoas: cara, esse voo vai cair, velho. Isso aqui vai acabar. E, maluco, eu não sou dono da verdade, cara.
mas a solução me encontrou e eu estou querendo dividir ela. E não tem limite de paraquedas, não tem limite de bilhete, velho. Cabe a nós orar. E quantas pessoas, cara, eu já perdi amigos, eu já perdi conhecidos, que coube a Deus, sei lá, Ele sabe o motivo de levar eles antes de eu ter a oportunidade talvez de distribuir um bilhete ou de dar um paraquedas. Mas a cada vida, velho, que morre, eu sei que não conheceu Jesus, cara, é doído, velho. É doído. E é por isso que eu digo que é uma responsabilidade da gente, cara, que recebeu essa mensagem com todo o amor do mundo, velho. Por isso que eu tô te dizendo, velho. Se você recebeu uma mensagem de Deus, velho, se você ouviu a respeito de Deus, e isso pareceu uma viagem, mas as pessoas vieram te impondo isso como se fosse uma pressão, cara, como se você tivesse, cara, isso era qualquer coisa menos Deus. Isso chama religião. É um quadrinho de regras que as pessoas inventaram, mas na verdade Deus não é assim, cara. Deus se enquadra na sua vida diferente da minha, diferente da dele, diferente da de todo mundo, cara. Deus é atemporal, Ele é, cara, Ele se envolve, ele entra em qualquer cultura, em qualquer contexto, velho. Seja pobre, rico, velho. Seja de qualquer cor, velho. Seja de você morar lá na África, você morar no Brasil, você morar onde você quiser, no Alasca, velho. Ele vai entrar no teu contexto e vai ser atual e vai servir pra você. Ele vai falar de um jeito que você entende. E é isso que vai te mover, cara. Ele vai botar dentro de você uma fé que foge à explicação muitas vezes. Como eu disse, eu não tenho explicação para tudo. Mas, cara, ao mesmo tempo que vem uma dúvida, Ele põe paz dentro de você. Ele te põe uma luz no teu caminho para você caminhar. Ele te dá esperança, velho, de uma vida melhor, de uma vida muito melhor lá na frente. Uma vida que vai te satisfazer de verdade. E mais uma coisa, cara, que eu queria dizer. Como eu disse, eu gosto pra caramba do C.S. Lewis. Eu acho que o cara era muito à frente do tempo dele. Foi um homem realmente agraciado por Deus, com uma sabedoria que esclarece bastante coisa pra mim. Eu queria dividir um trechinho do Crônicas de Nárnia, não sei quem leu, mas quem não leu, te incentiva a ler, é um baita livro. E tinha uma parte lá, cara, que tinham dois personagens que estavam encurralados por um terceiro personagem que simbolizava Satanás, na forma de uma serpente. E a serpente estava ali pronta para engolir os dois, numa emboscada. E ela deu uma opção deles, de falar assim, se você assumir que isso é uma viagem, assume que na verdade o teu leão, que é a figura de Deus no livro, não existe. E eu te deixo embora. E um dos personagens, ele toma uma atitude radical e dá um tapa na cara da serpente dizendo o seguinte, cara. Deus no livro, assim, Jesus, que é o leão, ele tem o nome de Aslan. Ele fala o seguinte, cara, eu tô com Aslan, velho, mesmo que Aslan não existir. E eu vou viver por Nárnia, que era o reino do leão, mesmo que Nárnia for uma viagem. Porque qualquer coisa inventada pelo Aslan, ou viver por esse reino, é melhor do que qualquer coisa, outra coisa que esse mundo tem para me oferecer. E é isso que eu queria dividir com vocês. Eu não sei quantos de vocês... Feche seus olhos aí, pra gente... Não é nenhuma forma religiosa de chegar até Deus, não. Só peço para você fechar os teus olhos, porque comigo funciona assim. Quando eu fecho meus olhos, eu não presto atenção em mais nada e olho para dentro de mim. É mais fácil refletir. Cara, eu não sei quantos de vocês caminham com Jesus há um tempo. Se há muito tempo, se é pouco tempo. Se você entrou aqui a primeira vez, se você nunca ouviu esse papo. Ou talvez você tenha ouvido esse papo de uma outra maneira. E eu quero te dizer, cara, que eu não sei se você tem sede de paz como eu tinha. Não sei qual que é a tua busca. Eu não sei o que você já tentou. Não sei quantas vezes você já tentou, por quais caminhos você já procurou
alcançar essa paz e talvez não chegou a lugar nenhum. Andou em círculos e quero te dizer que se é a primeira vez que está ouvindo isso, todo mundo aqui já andou em círculos até encontrar, ou melhor, ser encontrado por esse Deus maravilhoso, pela graça desse Deus maravilhoso. E essa mensagem fica para todo mundo, cara. Para mim, para você que anda com Jesus há muito tempo, para você que anda com Jesus há pouco tempo, para você se decidir a começar a caminhar com Ele a partir de hoje. Cara, fica firme na tua fé. Não deixa ninguém, cara, te dizer, ou te fazer, te dizer na verdade não, porque vão te dizer, mas não deixa ninguém te fazer acreditar que isso é uma viagem, cara. Não deixa ninguém te fazer acreditar que isso não vale a pena. Porque, cara, vale a pena, velho. Quem anda com Jesus sabe que vale a pena, cara. Não é fácil? Não é fácil não, cara. É desconfortável mesmo. A gente não se encaixa, a gente não se encaixa no sistema. Mas, cara, vale a pena, cara. Vale cada segundo, cara. Cada sorriso, cara, na presença de Deus, cara, quando Ele se manifesta, velho, vale a pena. Cada sorriso, velho, que Ele arranca da gente enquanto a gente está cantando aqui dentro, vale a pena, cara. Quando a gente vê um irmão nosso, cara, que estava sem esperança na vida levantando, cara, saindo do buraco, vale a pena, velho. Ou se vale. Cara, 3 coisas eu aprendi na última viagem que eu fiz. E eu tenho tentado carregar isso dentro de mim, cara, e falar isso para as pessoas, velho. Cara, tudo vai passar, as coisas vão passar, mas 3 coisas vão ficar dentro da gente, cara. Fé, esperança e amor. Cara, não deixa ninguém, velho, tirar o foco da tua fé e te dizer que isso é uma viagem, cara. Não deixa ninguém, velho, nem ninguém, nem nada, velho. Nenhuma situação que você tiver, cara, por mais difícil que seja, cara, não deixa nenhuma situação roubar a tua esperança, velho. E te fazer acreditar que na verdade você não tem que confiar em Deus, que na verdade você se lascou, você perdeu o tempo enquanto estava andando com Ele. Não, cara, a esperança que a gente tem em Deus vale a pena, é uma esperança viva, cara. E outra, cara, se apega no amor de Deus, velho. Se apega no amor ao próximo, se desapega do amor para as coisas, velho. As pessoas valem a pena, as coisas não. Deus vale a pena. É nisso que Jesus veio dizer quando Ele veio estabelecer o reino dele, velho. Invista nas pessoas, cara. As pessoas valem a pena. São as pessoas que podem transformar e não as coisas. Eu estive ministrando no começo da semana passada num colégio para uma galera mais nova do que a gente está aqui. E um dos professores lá era meu brother. Ele falou: cara, eu queria que você fosse lá porque você tem cara de... Você não tem cara de chato pra galerinha. Eles tinham de 13 a 16 anos. E ele falou: cara, porque eu sei que a gente trabalhar com formação de opinião é que talvez a gente pode mudar esse país. Ele me chamou lá falando: cara, fala pra eles, porque às vezes a gente como professor fala, o professor tem sempre aquela figura de uma pessoa chata que quer atrasar a nossa vida. Os nossos pais têm sempre aquela cara de 2 coroa, ou só um se você tiver, ou se você não tiver, quem te criou assim, cara de uma pessoa que não curtiu a vida e quer atrasar a sua. Ele falou: vai lá e fala pra eles, cara, leva essa mensagem de esperança do teu jeito, porque eu sei que essa semente que a gente planta, cara, pode ser um adulto que vai mudar a história ali na frente, cara. A gente não sabe que uma criança que sai do colégio, daqui a pouco o presidente um dia teve que estudar como uma criança, sei lá. E cara, guarda firme essa semente aí, cara. A alegria que a gente encontrou em Deus, que eu encontrei em Deus, não tem nada pode ser comparado. Nada se compara. E eu sei que se você já experimentou isso, cara, você pode concordar comigo que não existe nada. Se é a primeira vez que você tá vivendo isso, ou você quer viver isso, abre, cara, se abre. Tipo, esquece tudo aquilo que você ouviu a respeito de Deus. Se abre para ter a sua experiência com Ele, para viver a sua alegria, entendeu? Para ter a sua experiência de amor.
E queria fazer uma oração. Pode ser, Gil? Beleza. Eu não sei quem quer oração, cara. Se você quiser uma oração pessoal também, a gente pode estar fazendo. Se quiser vir aqui pra frente, se quiser se jogar aí, se quiser ficar no teu lugar do jeito que você tá, fica à vontade. A igreja a gente chama de casa de Deus, mas eu prefiro, a gente gosta de chamar de casa do Pai também, que é pra gente ficar à vontade. A gente não precisa se disfarçar na frente do nosso Pai. Vamos orar, galera. Deus, eu te agradeço. Na verdade, eu deveria só agradecer. O que o Senhor fez por mim não tem dinheiro que compra, não tem preço que pague. Na verdade, tem só um preço que podia pagar isso, e o Senhor já pagou, que foi naquela cruz, derramando sangue inocente, porque alguém tinha que pagar a conta, né? Eu te agradeço por ter pagado a conta dos meus pecados, para me dar esperança de uma manhã melhor, e para me dar fé na vida, e para me dar amor. Amor como eu nunca senti e como eu sei que eu não vou encontrar em outro lugar. Um amor incondicional, que não se limita às minhas limitações, às minhas falhas, que simplesmente ama. Se eu não amar de volta, o Senhor não está nem aí. O Senhor nos ama. Eu te agradeço, Deus, pela porção do teu amor. Eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui de novo nessa comunidade, nessa igreja maravilhosa, no meio de pessoas que, à medida que o tempo passa, têm se tornado grandes amigos meus. Te agradeço porque o Senhor torna isso possível. Tua palavra diz, Deus, que o Senhor veria o fruto do seu trabalho e se alegraria. E eu te agradeço, ó Deus, porque eu tenho certeza que o Senhor se alegra vendo vidas restauradas, gente transformada, gente mudando de vida, gente tendo esperança. Famílias e famílias e famílias sendo restauradas para a glória do teu nome. Meu Deus, eu só quero te fazer um pedido nessa noite. 2, se o Senhor me permitir. Para nós que já caminhamos contigo, ó Deus, que o Senhor não nos permita esquecer disso, de que andar contigo é a melhor coisa que nós podemos fazer, de que andar contigo é a melhor coisa que poderia ter nos acontecido, de que a alegria que nós encontramos em Ti não pode ser comparada com nenhuma outra que esse mundo pode dar. E outro, Deus, é que para aqueles que não Te conhecem, que o Senhor se mostre a eles de uma maneira que eles vão Te conhecer pessoalmente, que eles vão entender que na verdade isso não é uma viagem, que caramba, não é uma viagem, não pode ser uma viagem. Toda essa certeza não pode vir de uma cabeça de um doido, não. Isso vem do céu, cara. Isso vem de um Deus vivo. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso. A galera vai estar cantando aqui, cara. Você pode ficar à vontade aí no seu momento. Ora a Deus. Agradece se você tiver que agradecer. Pede a Ele o que você tiver que pedir, cara. Deus é Pai. E a gente não precisa se fazer, não. A gente não precisa ter medo de se expor, de se abrir, de dizer o que a gente tem que dizer.
Quem assumir aqui? Pô, galera, eu só queria agradecer mesmo mais uma vez aí, cara. Obrigadão mesmo pelo convite. Fiquei bem feliz aí com a resposta da última vez, cara. Uma galera veio me falar que ajudou pra caramba, assim. Cara, isso aí é só Deus mesmo, porque de mim não tem nada que preste, cara. A glória é toda dele. Se qualquer coisa que eu falei serviu pra alguma coisa, na verdade é porque ele que fez tudo isso. E eu agradeço mesmo, cara. Eu vou voltar sempre que me convidarem.